A paixão por esporte é o que move o brasileiro e a Bet Nacional é a bet dos brasileiros. Se você for maior de 18 anos, conheça clicando aqui no link na descrição. Cara, eu queria que a gente começasse esse papo com você me contando um pouco dessa tua história. Como é que você foi por esse caminho, mais por trás das câmeras? Como é que sua carreira se direcionou, se caminhou para isso? Quando você decidiu que era o que você queria fazer ou o quanto a profissão te colocou nesse lugar? Me conta um pouco, velho. Cara, eu comecei muito novo. Com 15 anos eu comecei a carregar cabo na Transamérica. E na Transamérica tinha o Leonardo Baran, o Felipe Rolim e o Marcelo Barros, que vocês devem conhecer, pelo menos uns dois desses. Esporte interativo, né? Esporte interativo. E eu comecei mesmo carregando cabo, até porque era rádio, pô. Minha dicção pra rádio é um negócio... Então aí eu comecei a fazer plantão, os caras começaram a me sacanear. Solta a língua, Mazei! Tipo, tinha um bordão pro plantão. E aí deu legal pra eu fazer uns 2 anos de rádio, mas eu sempre quis trabalhar na TV, porque assim, rádio, assim como até hoje, não conseguia ganhar dinheiro. Tinha uma ajuda de custo e eu queria ganhar grana, assim, novo. E aí com 17 anos, quando eu entrei na faculdade em março, em abril, o Baran me levou para o Esporte Interativo. Me levou para fazer uma entrevista. O Esporte Interativo tinha um processo de seleção que passou a ser muito difícil, com prova em inglês, e eu dei uma sorte que foi estar no lugar certo, na hora certa, e aí eu comecei no Esporte Interativo, que foi ali que eu basicamente aprendi o que era isso e o que dava para fazer, e a vontade que eu passei a ter de, não que eu tenha feito isso, não vou ter essa arrogância, mas aquele desejo de transformar o mercado, e isso passava muito pelo bastidor, muito por você trabalhar por trás das câmeras. Então, produzi programa, fiquei muitos anos produzindo, muitos anos coordenando e trabalhando com uma galera que quem eu admirava mais estava muito mais fora do ar. Não que eu não admirasse os caras que estavam no ar, mas os caras que moviam o ponteiro para mim do negócio, eles eram os caras que hoje estão espalhados aí por vários lugares, mas era quem eu mais me espelhava. Então, eu acho que isso contribuiu muito para eu, no esporte interativo, eu nunca tive o desejo, assim, eu até já apareci no vídeo, apareci como coordenador de programa, falando uma coisa ou outra, mas eu nunca tive o desejo, assim, de, pô, eu quero sentar e comentar. Eu tenho muito mais esse desejo hoje, que eu não vou fazer, não vou me colocar no ar, não vou me escalar, mas acho que hoje, com o tipo de coisa que eu consumo, eu tenho muito mais vontade de fazer uma coisa tipo essa que vocês fazem, com muita liberdade, sentar. Aliás, aqui é uma estrutura absurda. A gente vê de casa, mas tem 4 câmeras, retorno. Se for na X, não tem. Não, tô brincando. A gente tem, mas é uma estrutura de TV. E eu tenho muito mais desejo hoje do que eu tinha antes. Antes, o meu negócio sempre foi acreditar que eu ia conseguir mudar mais o que eu gostaria no bastidor. Cara, mas você chegou a um cargo até de importância, né, no esporte interativo, né? Não, eu trabalhei 11 anos Chegou no a ser esporte sócio interativo. também. Cheguei. Cara, como foi essa trajetória até lá? O cara do cabo para o cara do primeiro dia, passando por... Cara, eu realmente, assim, eu entrei num esporte interativo que eu fui, acho que a penúltima leva de que a gente botava pra dentro quem passava na porta. Que era, assim, uma coisa... Pô, traz aí, moleque com boa vontade. Eu entrei no esporte interativo, pra vocês terem uma ideia, sem falar inglês, estudando na Castelo Branco, que era uma faculdade boa de educação física, em Realengo. Que, pô, era uma das primeiras turmas de jornalismo e eu tinha muita vontade. Então, o esporte interativo, depois que eu entrei, para você ser demitido, e a gente demitia muita gente, era muito mais por comportamento. Então, eu tive uma escola, a minha faculdade foi o esporte interativo. Depois eu mudei de faculdade, fui para uma melhor, mas eu tive uma escola ali no esporte interativo e eu sempre tive uma paixão grande por aquilo ali, tanto que eu virei sócio com 23 anos. Caraca. Né? E era uma coisa assim que eu achava que era um sócio meio... Não é meio fake, mas assim, que era uma coisa mais de autoestima. Depois eu fui ver que não, a gente tinha nome mesmo no contrato social, você tava no CNPJ, era uma coisa... Sem querer te cortar, nessa o canal já estava estabelecido ou estava engatinhando? A gente estava quase sendo vendido, que foi um processo... Pra Turner. Que são processos assim, que eu, nessa época, eu era responsável por programas de futebol brasileiro, depois virei responsável pelo elenco.
Foi a época que o Mauro foi pra lá, que o Alê foi pra lá, que era a época que a gente começou a ter um pouco mais de grana pra levar essa galera. Mas tínhamos sócios que eram de uma... pô, assim, acho que eu lembro de um que era um produtor fenomenal, muito identificado com a casa, e eles faziam esse tipo de coisa, premiar não só quem estava na ponta do negócio, o diretor financeiro, o CEO, eles premiavam toda a equipe. E eu acho que eu entrei numa dessa também, enfim, mas foi uma safra muito boa, não à toa que tá todo mundo aí. Cara, eu não sei aonde eu li um estudo, e foi recente, assim, falando sobre... Você falou sobre isso, a gente demitia muito mais por uma questão de comportamento do que uma questão técnica. E eu vi um estudo que falava justamente que, cara, no Brasil, de 9 em cada 10 demissões são não por deficiências técnicas, mas por deficiências Na comportamentais. nossa área ou em tudo? Não, no geral, cara. No mundo do trabalho. Sacou? E o quanto isso é verdade no nosso meio, diante da experiência que você tem como um cara que tem que tomar esse tipo de decisão, mano? Cara, é muito difícil desassociar. Você consegue ensinar uma pessoa que quer aprender. Agora, você não tem muita dificuldade de dar um feedback para alguém que não tá afim de te ouvir. E isso, de um modo geral, acompanha o cara que tem potencial e que se entrega muito, não são coisas desassociadas. Por exemplo, vocês trouxeram aqui o Rodra, o Pedro, o José Neto. Sim. Mas quem? Teve mais alguém? Foram eles, né? O Milton, antes, ele trabalhava na Ex. Então, beleza. Mas o Milton é outro exemplo. O Milton, a gente não pode escalar, não pode. A gente, quando precisa, faz isso, mas o Milton não gosta de ser escalado na quarta para um jogo sábado. O Milton quer saber o jogo que ele vai fazer no final de semana anterior, para ele poder se preparar. O Zé Neto, ele vai fazer uma transmissão 4 da tarde, ele chega meio-dia. O Pedro Oliveira e o Rodra, se eu falar, vou te tirar de um jogo para poder você talvez, descansar aqui, faz só o programa, ele fala, não, eu quero fazer os dois. Então, de um modo geral, quem se prepara, o comportamento e o talento, eles não é que eles acompanham sempre, a gente vê muito isso em jogador de futebol, que tem muito talento e já largou, mas é difícil o cara com talento também não através disso, ter um comportamento muito grande, porque senão ele não consegue honrar o talento dele. Não adianta, se o cara souber, se preparar, estudar, comentar um jogo e ele não usar isso, não adianta, que ele vai pegar toda a eloquência dele e vai jogar no lixo. Que é o que acontece, né? A gente vê muita gente quase se orgulhando, sobretudo mais uma galera da velha guarda, de entrar no ar sem precisar ver jogo. O cara entra ali, fala meia dúzia de coisa, brinca, e talvez para uma parte do público isso não faça diferença. Mas, cara, é difícil, assim. Quantas horas vocês trabalham por dia? Cara. Depende do dia. 3, 4, 5, por aí. Depende, né? Às vezes tem jogo. Tá falando, né? Às vezes tem jogo. A depender. Ontem, por exemplo, eu terminei 2 da manhã. E quando geralmente eu fiz a live, termina... podcast, corte. Hoje, por exemplo... Teve o meu pós-jogo do Palmeiras. Hoje, live de manhã, aí sair, terapia, podcast, depois jogo, pós-jogo, vou até tarde. Depende do dia, velho. E é porque também tem uma coisa que a gente... por exemplo, eu vou, sei lá, deito na cama pra dormir. Eu vou rolar um feed que me interessa de esporte. Eu vou ler um VT que eu vi entrando no ar. Mas aí que tá. Você continua trampando, então. Exatamente. Mas então é isso. Mas é que vocês também. Quando você sai 2 da manhã, que você deita e vai rolar um feed, você vê esporte. Cara, eu fui dormir ontem 4h30 da manhã, ver a live do Facincani. Assim. Então, é isso. Você acha que não é trabalho? Você não consegue. Caralho. O Felipe não coloca isso como trabalho. Eu coloco. É isso, claro que é. Não, mas agora eu percebo porque tá me dando como se diz, um esgotamento mental às vezes, cara. Tanto que eu viajei agora pra praia, aí minha namorada viu eu passando um feed de futebol, ela, não, desliga isso aí, pô, não vai ver futebol, não. Mas, aí eu tirei e falei, não, eu tô descansando, não vou ver, não quero saber. Nós somos muito suscetíveis a esse vício. É foda, cara. Porque, cara, eu vejo isso, assim, eu não consigo ficar com o celular parado, cara, 10 minutos. Ele tá desligado, eu pego ele... pra ver alguma coisa e você vê, você tá vendo coisa de esporte. Até porque, cara, é foda. A gente que vai pro ao vivo todo dia,
Dá para considerar tudo que a gente fala no ar é produto daquilo que a gente consome, daquilo que a gente daquilo, as referências que a gente tem. Isso a gente está o tempo todo absorvendo.